Olá, queridos, graça e paz do Senhor. Saúde, amado. Vamos dar continuidade ao nosso sermão, O Túmulo Vazio, sob a luz do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós estivemos pregando sobre esse tema e fizemos uma primeira divisão no cumprimento das Escrituras. Nós confirmamos que o túmulo vazio ele confronta a incredulidade humana. E vimos isso nos versículos de 1 a 8. E na sequência nós confirmamos a nossa afirmação na atenção do Senhor para com o seu povo. A partir do versículo 9 do capítulo 16 de Marcos, nós vamos observar uma série de episódios onde o Senhor aparece ao seu povo. E inicialmente a Maria Madalena, depois a 2 discípulos a caminho de Emaús e finalmente aos 11 apóstolos, a partir do versículo 14. Assim diz o texto: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. No entendimento do autor, ele continua a destacar a atenção do Senhor Jesus à incredulidade do seu povo. Os apóstolos estavam tristes e choravam, assim que nos diz o versículo 10. Eles se lamentavam porque entendiam que tinham perdido a sua liderança maior. Em Lucas 24:12, diante do depoimento das mulheres, lhes parecia como delírio e não acreditaram nelas. Quando, em Marcos, versículo 11, Maria Madalena anunciou o Senhor ressurreto, não acreditaram. Quando os discípulos de Emaús anunciaram o Senhor ressurreto aos 11, diz o texto em Marcos, ainda no versículo 13, mas também a estes dois eles não deram crédito. Segue, então, o texto narrando a censura do Senhor como desaprovação da conduta deles porque não contaram com a possibilidade da ressurreição prometida mesmo pelo Senhor. A isso, o Senhor Jesus atribui dureza do coração. O Senhor haveria de comissionar os apóstolos à luz da ressurreição, diante da incredulidade tratada. Aquele que escutasse a pregação apostólica poderia apreender da certeza percebida pela convicção neles, pois havia testemunhado o túmulo vazio. Pedro, em Atos 2, a partir do versículo 22, evidencia essa diferença. No versículo 23, ele diz: Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aquele que testemunhou do Senhor ressurreto teria a autoridade de convencimento. Este concílio apostólico haveria de levar as boas novas do Evangelho a todo o mundo no poder do Espírito de Jesus. Necessariamente precisavam estar tratados na sua incredulidade. O versículo 16 define o critério da salvação
mesmo na credulidade. Quem escutar essa boa nova e crer será salvo, porque creu no Senhor ressurreto. Mas quem não crer será condenado, porque não creu no Senhor ressurreto, porque é o poder de Deus para a salvação tanto de judeus como de gregos. Assim está em Romanos 1,16. A salvação está ligada à fé e não ao sacramento. Os sinais acompanhariam os que crescem, e a maioria dos exegetas aqui concordam que se referia ao tempo apostólico. O objetivo do autor aqui não é discutir a contemporaneidade dos dons, mas vinculá-los à crença no Senhor Jesus Cristo ressurreto. O autor conclui que após o ensino de Jesus, à luz da ressurreição, o Senhor ascendeu ao céu e assentou-se à direita do Pai. A ressurreição precisava ser um evento histórico para desenvolver a doutrina da ascensão de Cristo. Leamos a conclusão do Evangelho em Marcos, a partir do versículo 19. Assim diz a porção da Escritura. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Após, então, confirmar a ascensão, que necessariamente implica na ressurreição histórica, informa que os discípulos tratados na sua incredulidade, eles agora partiram. Eles pregaram em toda parte e o Senhor com eles confirmava a palavra por meio de sinais que se seguiam. Queridos, o texto em Marcos 16 descreve como o Senhor Jesus lidou com a incredulidade dos discípulos em geral e na particularidade, onde as situações exigiam. Quando nós nos colocamos diante do túmulo vazio, somos imediatamente questionados: até onde vai a sua fé? Essa é uma pergunta retórica, mas que não nos agrada porque nos obriga a pensar nesse assunto, que até mesmo nas nossas igrejas não existe um conforto para se trabalhar de uma forma homogênea. Ora, você há de convir, assim, disse uma irmãzinha querida, que a ressurreição do corpo é algo muito surreal. Como podíamos entender comparando a realidade existencial humana com um evento dessa magnitude. Sim, e de fato. É de fato muito diferente porque foi um verdadeiro milagre. Se bem que o túmulo vazio registrado em todos os evangelhos sinóticos e em João, atestando a ausência do corpo, que não constitui em si mesmo a comprovação da ressurreição, não poderia existir a ressurreição sem a ausência do corpo. Paulo, em 1 Coríntios 15, 3 e 4, estabelece a doutrina e ali diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo, naquela ocasião, confronta um pensamento existente ali na igreja de Corinto e algumas pessoas que não acreditavam na ressurreição dos corpos. Paulo afirma que existe ressurreição dos corpos porque Cristo ressuscitou. As primícias cabem ao Senhor, por isso podemos crer na ressurreição. E conclui: se Cristo não ressuscitou, nós não ressuscitaremos. Vã é a vossa fé e vã a nossa pregação, disse ele. O túmulo vazio confronta, mas a presença de Jesus trata a incredulidade humana. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, confere a doutrina afirmada por Paulo, afirmando ali das várias aparições do Senhor Jesus, que atende basicamente a dois propósitos.
primeiro, vem confirmar o maior evento do cristianismo. E, em segundo, registra historicamente a intervenção do Senhor para a instrução dos seus discípulos à luz da ressurreição, como fato comprovado. Mas a incredulidade não iria ficar apenas ali. No século XIX, importante influência liberal foi observada no meio da igreja e que até hoje alimenta incredulidades que terminam minando a fé e comprometendo mesmo o desenvolvimento da própria igreja. Se no século XIX o pensamento liberal foi conduzido por Holtzman, que negava o evento da ressurreição e afirmava que ela existiu a partir de uma visão de Pedro e assim repercutiu nos demais discípulos. No século XX, vamos identificar uma polarização entre Barth e Bultmann. Enquanto o primeiro foi ao extremo, entendendo a ressurreição como evento supra-histórico por excelência, Bultmann, ele contestou e rejeitou a possibilidade da ressurreição ter sido um evento, alegando que não podia ser comprovado cientificamente. Mas ainda, ele passou a contestar os milagres bíblicos, atribuindo a mitos. Tipo, as coisas não foram exatamente assim. Exigia, portanto, uma releitura bíblica. A dificuldade dos que pensam assim está mesmo na incredulidade. O mesmo problema enfrentado pelo Senhor no primeiro século e por seus apóstolos se mantém até os dias de hoje. Paulo nos adverte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. A expressão entreguei o que recebi valoriza a verdade à luz da tradição primitiva como evidência dos eventos basilares do Evangelho: a morte, o sepultamento e a ressurreição. Segue falando que o Senhor Jesus apareceu a Cefas, que haveria de ser restaurado às margens do mar de Tiberíades, e ainda apareceu a mais de 500 irmãos. 1 Pedro 1:3 afirma que a regeneração dos eleitos se dá mediante a ressurreição de Cristo. A incredulidade na ressurreição não está no evento em si, porque trata-se de um milagre de Deus, mas está na mente do homem corrompida, limitada e enganosa, e concorre para a satisfação carnal, para a satisfação humana. Então, queridos, observemos algumas lições que a partir do texto podemos extrair e tanto pode nos ajudar nesta nossa caminhada. Primeiro, corrijamos a nossa fé à luz das Escrituras continuadamente. A sua convicção precisa ser confrontada às Escrituras. Tenha a Escritura como a palavra de Deus. É o Espírito de Deus falando ao seu povo. Não resista à sua voz. Segundo, cuide para não incorrer no engano que glorifica o homem, não a Deus. O homem jamais vai poder conter Deus no seu entendimento, porque a criatura não pode conter o Criador. Esteja atento. Se algum momento for assolado pela dúvida, permita que o Senhor Jesus lhe assista e te dê convicção do seu espírito. E tratar da incredulidade da igreja, ela terá o poder do Senhor para anunciar o Evangelho. O Senhor tenha misericórdia da sua igreja e a capacite com o seu espírito. Amém.